Mateus 2, de 13 a 15. Mateus 2, de 13 a 15. Vamos nos colocar de pé e com reverência nós vamos ler juntos, numa só voz, a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do nosso Deus. Leamos todos juntos. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Pai, dá glória ao teu nome, Pai, dá glória ao nome de Jesus. Ó Pai, que o Espírito Santo aqueça o nosso coração enquanto nós ouvimos a tua palavra. Ó Deus, boa pregação bíblica é pregação que alcança a mente, alcança o intelecto, mas também alcança o coração. E move, Deus, ó Pai, a nossa vontade. Então, Deus, que a tua palavra nessa noite alcance a nossa mente, alcance o nosso intelecto, mas que sobretudo ela deixe uma impressão profunda no nosso coração, para que, ó Deus, ó Pai, impactados nós nos levantemos para continuar lutando todas as lutas que, ó Deus, ó Pai, nós temos diante de nós, nesse mundo cheio de angústias, de vicissitudes, ó Pai, e de lutas que o Senhor nos assegura até o dia em que Cristo Jesus voltar. Ó Deus, fala conosco poderosamente agora e nos dá esperança depois do Natal. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados irmãos e irmãs. Ah, que pena! O Natal acabou. Que triste é quando passa o Natal. Desde menino, eu sempre amei o Natal. E se você acompanhou o musical da Igreja Presbiteriana do Brasil de Natal que nós gravamos, sentados ali entre aquelas colunas, Reverendo Alexandre, Reverendo Rodrigo e este que vos fala, trazíamos à mente memórias preciosas do Natal desde a infância. Todos nós amamos o Natal, mas a grande verdade, irmãos, é que nós não podemos viver o ano inteiro celebrando o Natal. O Natal passa, e as realidades da vida e suas lutas voltam depois do Natal. E o primeiro Natal que passou foi o primeiro Natal que aconteceu, o Natal do nascimento de Jesus. Depois que Jesus nasceu, José e Maria continuam morando em Belém. E quando Jesus já tem provavelmente entre 1 ano e 1 ano e meio de idade, chega em Jerusalém uma comitiva de magos que são homens sábios vindos do Oriente, porque influenciados pela liderança de Daniel na Babilônia, na Média e na Pérsia, aqueles homens tinham conhecimento da revelação de Números 23:17, que dizia que quando o Messias viesse, apareceria no alto a sua estrela. E eles então viram a estrela no Oriente, se prepararam e viajaram mais de 1000 quilômetros com seus animais, uma viagem, queridos amigos e irmãos, que durou certamente mais de 6 meses, de 6 a 10 meses, provavelmente. Então, quando eles chegaram ali, Jesus talvez já tinha mais ou menos 1 ano e meio. E quando eles chegam em Jerusalém, eles chegam no lugar onde se conhece mais a Bíblia. E eles dizem: nós vimos a estrela do recém-nascido rei dos judeus no Oriente e viemos para adorá-lo. Jerusalém entrou em polvorosa. A cidade ficou angustiada. Por quê? Porque o rei daquela cidade é Herodes o Grande. Herodes começou a reinar no ano 37 a.C. Ele não é filho de judeus, ele é descendente de Esaú, ele é idumeu, um povo que odiava o povo judeu. E quando Herodes é nomeado por César como rei de Israel, da região de Jerusalém, uma das suas primeiras façanhas é eliminar toda a descendência dos grandes heróis judaicos, os macabeus, que foram libertadores do povo de Israel. E Herodes tem um reinado marcado pela matança. Ele começou a reinar em 37 a.C. e reinou até 4 a.C. E o Senhor Jesus nasceu provavelmente em 6 a.C. Ué, pastor, eu sempre achei que Jesus tinha nascido em 0, não, né?
O nosso calendário foi feito no século IV por um monge chamado Dionísio. E ele calculou de maneira errada, de maneira que Jesus Cristo nasceu provavelmente em 6 antes de Cristo. Então, quando Cristo nasce, Herodes fica angustiado, manda chamar os sacerdotes. E manda fazer uma pesquisa na Bíblia, onde é que vai nascer o Messias? E eles acham lá em Miqueias 5:2 que diz: e tu, Belém Efrata, não és porventura a menor dentre as principais de Judá, pois de ti me sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. E eles dizem: vai nascer em Belém. Então Herodes diz aos magos o seguinte, enganando, porque ele era um facínora, irmãos, era um idólatra do poder. Ele diz a eles o seguinte: vocês vão até Belém, achem o recém-nascido rei dos judeus, depois que vocês o encontrarem, vocês voltam e me falam onde ele está, porque eu irei adorá-lo. Mas Herodes queria matar o menino Jesus. Para que você tenha ideia, Herodes foi casado 9 vezes e matou algumas de suas esposas. Ele matou Mariana, que era da família dos Macabeus, porque ela era brilhante, inteligente e uma grande líder. E ele já tinha matado 3 filhos dele, porque ele tinha medo de que esses filhos dessem o golpe e assumissem o poder. E César Augusto ficou tão revoltado que chamou Herodes em Roma para dar uma descompostura em Herodes. César Augusto dizia que era melhor você ser um porco do que ser um filho de Herodes. E quando ele chamou Herodes para dar descompostura nele na viagem a Roma, o que Herodes fez? Herodes era apaixonado por Mariana. Mas ele falou assim: vou matar essa mulher, porque se eu for para Roma ela vai me trair, vai arrumar outro homem, vai assumir o reinado, eu estou perdido. Ela é judia. Mandou matar a mulher que ele amava. Mandou matar o irmão dela, que ele tinha nomeado como sumo sacerdote. E o homem começou a ficar muito popular, ele matou o sumo sacerdote Aristóbulo. Mandou matar a sogra dele, Alexandra. Ela tentou fugir para a corte do Egito, região onde estava Cleópatra, e ele soube disso e mandou matá-la. Ele era um terrível assassino. Então aqui ele já está no final da vida. Ele morreu de câncer nos intestinos. E ele fica sabendo do recém-nascido rei dos judeus e diz aos magos: vão até Belém, adorem esse menino e voltem para me dizer que eu quero adorá-lo. Mas na verdade Herodes queria matar o menino Jesus. E os magos chegaram até Belém e se maravilharam e se ajoelharam diante do Senhor Jesus, oferecendo ouro, incenso e mirra. Ouro relembra que Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Incenso relembra que ele é sacerdote. Mirra relembra que ele é profeta. Mirra é erva amarga e Cristo sofreu por causa do seu ministério profético. E depois então que eles cumprem aquele momento de adoração, o versículo de número 12 nos diz que, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Deus mostrou para eles que eles não deveriam voltar a falar com Herodes, que Herodes era um malvado, um hipócrita, um enganador. Eles tinham que voltar para a sua terra por outro caminho. E aqui então nós vemos uma saga no texto bíblico, onde Herodes tenta matar o Senhor Jesus, mas Deus manda José ir para o Egito, e depois de lá traz o Senhor Jesus. Então nós vemos que o Natal acabou até para o Senhor Jesus. E as grandes lutas vieram depois do Natal. Esse texto nos apresenta esperança para depois do Natal. Pastor, qual é o tema da mensagem nessa noite? Esperança para depois do Natal. Ao olharmos para a palavra de Deus, ela nos diz, ao nos dar esperança para depois do Natal, que todos passaremos aflições. Primeira verdade que o texto nos diz. Qual o tema, pastor? Esperança para depois do Natal. Primeiro ponto, todos enfrentaremos, melhor dizendo, aflições. Diz o texto que eles voltaram por outro caminho, e Herodes ficou indignado. E a palavra de Deus nos conta que quando o anjo vai dizer a José, diz que Herodes há de procurar o menino para o matar. Segunda metade do versículo 13 diz: Herodes há de procurar o menino para o matar. E o versículo 16 diz assim: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se, ficou tomado de ira, ficou
em convulsão e efervescência, na carne, como você fala lá no interior, né? Ele ficou dominado pela ira Herodes, que mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Herodes, mais uma vez, gerou um morticínio. Belém é uma vila pequena. Provavelmente ali você deveria ter mais ou menos, dizem os comentaristas, 30 crianças entre 0 a 2 anos. E talvez você me diga, pastor, não foi um morticínio tão grande. Mas para um pai que vê seu filho sendo assassinado injustamente, é algo tremendamente terrível. O texto, na sua continuidade, diz que ao acontecer esse assassinato, se cumpriu a profecia que está lá em Jeremias 31:15, que diz: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Por que Raquel, pastor? Raquel nem era a mãe de Judá, a mãe de Judá era Lia, e aqui era a tribo de Judá. Mas se você se lembra que quando Jacó está voltando de Padã Arã para assumir a terra prometida, Raquel tem o parto do seu filho mais novo, que ela chama de Benoni, que significa filho das minhas dores, e o pai bota o nome dele de Beniamim, que significa filho da minha mão direita. Quando ela tem aquele parto, ela grita e morre no final do parto, e bota o nome dele de Benoni, dizendo que ele era filho da dor. E ela morreu na região de Efrata, em Belém. Ela foi sepultada ali, e ela entregou a sua vida chorando quando o seu filho nasceu. Então aqui esse texto profetizado por Jeremias, que nos dias de Jeremias parecia que Raquel via os israelitas sendo levados para a Babilônia, e eles passavam por Belém. Então no dia de Jeremias se acreditava que era uma profecia acerca do exílio, mas ela tem cumprimento total na época de Jesus Cristo, porque Raquel representa todas aquelas mulheres de Belém que tiveram seus filhos assassinados pela maldade de Herodes. Que terrível. Esse texto nos mostra que o próprio Filho de Deus foi perseguido quando menino. E você nessa vida vai enfrentar lutas, angústias e tribulações. O próprio Senhor Jesus diz lá em João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Preste atenção, irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, a geração incrédula persegue a geração crente. Os mundanos foram os filhos de Caim, os piedosos os filhos de Sete. E a Bíblia nos diz que Caim matou Abel, o seu irmão, porque tinha inveja dele, porque ele era piedoso, porque ele era crente, porque ele era santo. Você não precisa fazer nada neste mundo para ser perseguido. Basta você só viver uma vida piedosa e querer agradar a Deus. Um dia desses eu li um livro que contava a história de um certo policial de uma metrópole americana que trabalhava numa região de favela, e os cafetões daquela região pagavam uma porcentagem para os policiais daquele lugar, para que eles permitissem que as mulheres se prostituíssem na rua. E aí então um daqueles policiais foi convertido, e ele disse: isso é incorreto, eu não posso aceitá-lo. Quando ele deixou de aceitar aquela propina, ele começou a receber a ameaça dos seus colegas, porque o simples fato de que alguém queira ser piedoso e santo, ele não estava acusando ninguém, ele não estava denunciando ninguém, mas o simples fato de que alguém queira ser piedoso e santo no mundo que faz as coisas de maneira pecaminosa incomoda tremendamente.
atiraram pedra no carro daquele policial. E ele teve que transferir-se de cidade, porque foi ameaçado de morte pelos seus próprios colegas. Tudo porque começou a querer viver a vida piedosa. Se você está no seu emprego e todo mundo participa de um esquema de corrupção e você não leva a sua propina, você vai correr sério perigo. Eu fui pastor de um homem na capital federal que trabalhou num órgão público em que todo mundo participava de um processo de corrupção, inclusive pessoas que se diziam evangélicas. É triste o que eu estou dizendo. E a situação daquele homem foi tão angustiante que eles foram assediando, ele caiu numa depressão profunda. E chegou um dia que na repartição pública, como ele não estava entrando no processo de propina, inventaram uma falsa denúncia contra ele, ele não tinha roubado nada, e chamaram a polícia para prendê-lo, porque ele não estava naquele esquema de corrupção. Sabe o que aquele homem fez no desespero? Ele pulou do 9º andar do prédio em que trabalhava. E sabe o que Deus fez? Tinha um espelho d'água lá embaixo, de 1 metro de profundidade, e esse homem pulou do 9º andar, e ele não caiu assim, ele caiu de costas, e o espelho d'água aliviou a sua queda, e ele só saiu de lá mancando. Depois daquilo, Deus converteu aquele homem, e ele se tornou um evangelista abençoadíssimo nas mãos do Senhor. E ele me disse: pastor, a perseguição veio contra mim, porque eu não aceitei fazer parte do esquema de corrupção. É assim nesse mundo. O ímpio sempre vai perseguir aquele que quer fazer a coisa certa. E ainda mais se você é crente, prepare-se para ser perseguido. Você não vê a geração dos filhos de Deus perseguindo, espezinhando, querendo dificultar a vida das pessoas, querendo trazer infelicidade, atrapalhá-las. Não são os ímpios que perseguem você. E sempre foi assim. O mundo vai dizer, tem que ter casamento de homem com mulher. Você fala, não, a Bíblia diz que casamento é só casamento de homem com homem, de mulher com mulher. E você fala, não, a Bíblia diz que casamento é só de homem com mulher. Prepara o lombo, meu querido. A paulada vai começar. Porque você está defendendo o que é certo. O mundo vai dizer, as mulheres podem matar as crianças dentro dos seus ventres. E você vai dizer, não, nós não temos direito de matar nossos filhos. Eles são filhos de Deus. Nós não podemos tirar a vida de ninguém. Prepara que a paulada vai começar. É assim que funciona. No mundo você vai enfrentar aflições. Basta você assumir os compromissos que a palavra de Deus te manda assumir, que você vai enfrentar grande luta. Mas não se desespere, Jesus disse que está com você. Ele venceu o mundo. Mantenha-se fiel. Assuma posturas bíblicas frente a todas as situações da vida que você enfrentar. E busque a glória de Deus neste mundo, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, é difícil, mas o Senhor está conosco, ainda no dia da angústia, ainda no dia da tempestade, ainda no dia da luta, ainda no dia da dor. E Ele sabe o que você está sofrendo, porque Jesus nessa terra foi perseguido desde que Ele era menino. Prepare-se para a luta. O Senhor diz para você, eu nunca vou te deixar, jamais vou te abandonar. Mas Ele vai permitir que você passe até pelo vale da sombra da morte. Quando você olha para o quadro que Davi pinta, esse é um vale escuro, irmão. Eu fico imaginando, se você já viu o filme Peregrino, o peregrino vai andando, aquele vale escuro, e aí você, se já leu o livro também, você ouve, né, no filme, barulhos de lobo, uivando, e você vai ficando aterrorizado naquele vale escuro, mas o Senhor está com você. Não se desespere. O Senhor está conduzindo você em tudo isso. Não se desespere. Todos enfrentaremos
aflições. Uau, pastor, que maneira de acabar o Natal. Mas há esperança para depois do Natal. Além de dizer que todos enfrentaremos tribulações, o texto nos diz que Deus nos dá o livramento. Deus nos dá o livramento. Vamos ler, irmãos e irmãs, versículo de número 13. Versículo 13. Acompanhem comigo. Versículo 13. Eu lerei uma vez, a igreja a segunda vez. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Leiam vocês. 1, 2, 3, leiam por favor. Tendo Deus nos dá o livramento. Irmãos, José não é um sujeito que aparece muitas vezes nas escrituras. Mas na maioria das vezes que você vê José aparecendo, tem um sonho. E você não vê José questionando. Você vê José obedecendo. Primeira parte. Primeiro ato, quer largar Maria, achou que foi traído, para ela não ser apedrejada é melhor ele fugir, vão pensar que o filho é dele. O anjo aparece para ele e fala em sonho: José, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ele levanta do sonho e casa com ela, ele obedece. E aqui de novo Deus dá o livramento. Mais uma vez aparece o anjo a José em sonho, do mesmo jeito, e fala para ele: dispõe-te e toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu avise. E aí o versículo 14 diz: dispondo-se ele, tomou de noite o menino, sua mãe, e partiu para o Egito. E José não era obediência à prestação não, meu irmão, era na hora. Sonhou Maria, acordar, vamos arrumar as malas, vamos preparar aí nosso jeguinho, botar as coisas no jegue. Deus está mandando para o Egito, nós vamos começar a viajar de madrugada. Herodes vai tentar matar nosso filho e Deus quer proteger o menino, quer proteger você. Vamos viajar, vamos para o Egito. Deus dá o livramento. E Jesus então, na sua primeira infância, morou no Egito, porque Deus deu uma visão a José em sonho, dizendo que ele tinha que ir para o Egito e ficar lá até o Senhor mandar voltar. Que bênção maravilhosa, irmão, é entender que Deus é quem nos dá os grandes livramentos que nós temos nas nossas aflições. Muitas vezes você acha que você está passando o momento mais terrível da sua vida, mas Deus está te dando o maior livramento que você jamais imaginava que poderia experimentar. E José vai para o Egito. No Egito há uma comunidade judia desde os dias do exílio na Babilônia, na cidade de Alexandria. E provavelmente José morou ali naquela primeira infância de Jesus, até que Herodes morresse. Eles passaram provavelmente 1 ano ali. Mas veja bem que antes mesmo da perseguição aparecer, Deus já deu o livramento. Já parou para prestar atenção nisso? Antes mesmo da perseguição aparecer, Deus já deu o livramento. Deus dá o livramento antes da perseguição. Que bênção maravilhosa. Deus deu o livramento. E eles foram. Ele foi para o Egito. Então, meu querido irmão, se você está enfrentando uma grande tribulação, não se desespere. É Deus quem te dá o livramento. Veja como Deus deu a direção para José. E a palavra de Deus nos diz no Salmo 25:12 que ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Deus nos dá a direção. O Salmo 32:8, eu amo esse salmo. Deus diz a Davi: instruir-te-ei, te ensinarei sob as minhas vistas, eu te darei conselho.
Deus disse que vai dar a direção a Jeremias. Ele diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Jeremias 33:3. Deus nos dirige, Deus nos conduz, Deus abençoa a nossa vida, Deus nos dá o livramento. No Salmo 50:15, ele diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Talvez essa tribulação veio para que você dobre os seus joelhos, para que você volte a orar, para que o primeiro amor seja renovado no seu coração, para que você clame o enchimento, a unção, a visitação, o poder do Espírito Santo na sua vida, e você vai ver Deus te livrando, e você vai dar toda a glória e honra e exaltação ao nome do Senhor. Então, meu querido irmão, confie no Senhor, não se desespere. Deus abençoa a nossa vida. Eu gosto muito de uma citação do Senhor Jesus em Apocalipse 3:7, quando escreve à igreja de Filadélfia, que está sendo sofrida, uma igreja perseguida, numa cidade que enfrenta terremotos, e a igreja é pequenininha e sofre muito, mas é piedosa e é fiel. O Senhor diz a ela o seguinte, que Ele é aquele que tem na sua mão direita a chave de Davi, que abre portas que ninguém pode fechar, e fecha portas que nunca ninguém jamais abrirá. Mão direita, a mão do governo. A chave de Davi significa que Jesus é o rei dos reis, ele é descendente de Davi, e quando ele abre uma porta, ninguém fecha. Qualquer um pode botar piquete, pode botar corrente, pode fazer corrente humana. Se Jesus abriu a porta, nós vamos passar. Mas ele diz que quando ele fecha, ninguém abre. Pode chutar, pode espernear, pode gritar, pode esmurrar. Se Jesus fechou, ninguém vai passar. Um cântico que foi de muito consolo para mim no passado, tinha a ver com esse texto. Um cântico do reverendo Josué Rodrigues, lá de Niterói. Ele, pensando nesse versículo de Apocalipse 3:7-8, ele diz: portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero o que dele não procede, bem sei que o que prefiro nem sempre é o melhor para mim, nem sempre, oh não. Há outras fontes que não vêm do Pai das luzes, as soluções que surgem não me consolarão, que outras mãos dispensarão de graça, amor e paz. Abrindo e fechando são portas que orientam no tempo certo e como Ele escolheu para mim. Prossigo em meu caminho, confiando em suas palavras. Os que nele esperam jamais se cansarão, jamais se frustrarão. Oh, que música maravilhosa! Quando você entende que Deus te ama e cuida de você, portas que se fecham são iguais às que se abrem. Quando Deus abre e fecha as portas, o seu livramento vem do Senhor. Talvez você não entendeu nada, mas talvez foi o maior livramento que você poderia experimentar. Deram com a porta na sua cara, te disseram que não, machucaram o seu coração, mas o seu Deus está nesse negócio. Ele tem algo melhor para você. Ele tem possibilidades melhores para você. Não era o projeto de José ir para o Egito. Eu imagino que ele já tinha toda a carpintaria dele montada lá em Belém. Talvez ele tinha algumas entregas para fazer. Talvez o pessoal tinha pedido para ele algumas mesas, algumas camas, alguns armários, talvez até os bancos para a sinagoga. E a vida dele estava toda planejada, e de repente Deus aparece e bagunça toda a vida dele. Tem época que Deus chega na nossa vida e bagunça toda a nossa vida. E você fala, mas Deus, eu tinha tudo tão projetado, estava tudo tão calculado, estava tudo no seu lugar, e o Senhor chegou e bagunçou tudo.
A bagunça de Deus é 1000 vezes melhor do que a nossa ordem. A bagunça de Deus é infinitamente melhor do que a nossa ordem. Porque a bagunça de Deus significa que Ele controla a nossa vida. E a nossa ordem talvez significa que nós não nos submetemos à vontade de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós confiemos nesse Deus soberano, que deu Cristo na cruz por nós, na certeza de que Ele vai nos dar o livramento. Lá na frente você vai dizer, pastor, aquela porta fechou, doeu, mas foi a melhor coisa que poderia acontecer comigo. Louvado seja o nome do Senhor. A esperança depois do Natal. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso texto continua a nos mostrar esperança para depois do Natal. Em primeiro lugar, ele diz que todos enfrentaremos aflições. Em segundo lugar, ele diz que Deus nos dá o livramento. Mas em terceiro e último lugar, o nosso texto nos diz nesta noite, quando nos diz que há esperança para depois do Natal, o texto nos diz que Deus cumpre sua palavra. Deus cumpre sua palavra. Versículo de número 15, nós vamos ler. Eu vou ler uma vez, a igreja a segunda vez. Diz assim: e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vocês podem ler, por favor. Esse texto nos mostra uma profecia feita por Oséias, séculos antes de Jesus nascer. Por volta de mais de 600 anos antes de Jesus nascer. Oséias fez essa profecia, e lá diz em Oséias 11:1, do Egito chamei o meu filho. Esse texto tem o cumprimento literal que aconteceu. Mas ele traz à memória dos judeus algo muito importante. Preste atenção, Mateus é judeu, escrevendo para judeus. E os judeus, quando liam essa profecia de Oséias 11:1, sempre achavam que Deus estava se referindo a Israel. Do Egito chamei o meu filho, porque de lá Deus tirou a nação de Israel. Mas Israel fracassou em seus pecados. Então, quando Mateus anuncia essa profecia, ele está dizendo que Jesus é o verdadeiro Israel. E também, às vezes, esse texto era usado para se referir a Moisés, que foi um libertador que foi criado no Egito. Mas Moisés não foi um libertador perfeito. O libertador perfeito é Jesus. Então, quando o texto diz, do Egito chamei o meu filho, o texto está dizendo que Jesus Cristo é o verdadeiro Israel de Deus, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e que Deus é o Deus que cumpre a sua palavra. E do jeitinho que Oséias profetizou 600 anos antes, Deus chamou Oséias, chamou Jesus. Quando Herodes morreu, o texto bíblico nos diz que mais uma vez José participa de um sonho. Versículo de número 19: tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Deus mandou e José fez o que? José obedeceu. José é um cabra bom, é um camarada que eu vou apertar a mão dele no céu, viu, Mateus? José, você é o cara, viu? Você era piedoso, referencial. Nós às vezes obedecemos, às vezes esperneando, gemendo, e José não questiona em momento nenhum. José era um homem piedoso de verdade. Diz o versículo 21, dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. O lema de José era o seguinte: ordem dada, ordem cumprida.
Não tinha que debater. Deus não chamou José para o debate. Deus falou: José, tem que fazer isso. Ordem dada, ordem cumprida. E aí ele não voltou para a Judéia, porque Arquelau, filho de Herodes, era muito mau. E ele ficou com medo de José ser perseguido. E voltou então para Nazaré, que estava na Galileia. E ali então se cumpre uma outra profecia, que diz aqui que ele será chamado Nazareno. Se você for olhar a profecia no literal lá no hebraico, em Isaías 11:1, não está escrito lá isso. Lá fala que vai ser um rebento. E a palavra para rebento é Nézer no hebraico, de onde vem a palavra Nazareno, dizendo que o rebento de Deus ia se levantar na Galileia e Nazaré. E assim se cumpre essa profecia também, mostrando que Deus é o Deus fiel, o Deus que cumpre a sua palavra. O que significa isso, irmão? Que tudo que Deus cumpriu no Antigo Testamento com respeito a Jesus, tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. E tudo aquilo que Ele promete com respeito a você, nos dias do Novo Testamento, Ele vai continuar cumprindo. Porque o caráter de Deus não mudou. Como Ele dizia a Moisés: porque eu, Israel, não mudo, por isso vós, filhos de Israel, não sois consumidos, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Israel, não sois consumidos. Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, amanhã e para sempre. Deus é infinito em sua misericórdia, e por isso Ele prometeu a você que se você se arrepender dos seus pecados hoje e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você será salvo. Se você confessar os seus pecados hoje, o Senhor vai te perdoar de todos os seus pecados e vai purificar você de toda a sua injustiça. O Senhor prometeu e Ele vai cumprir. Ele disse que estaria com você, ainda que você passasse pelo vale da sombra da morte, ainda que você enfrentasse grande aflição. Ele disse que nunca te deixaria e jamais te abandonaria. O Senhor prometeu o céu para você. O Senhor prometeu que você o verá em glória. E você não tem que viver a sua vida nesse mundo achando que o fim último da sua vida está aqui. Você verá Jesus. Você vai passar a eternidade na presença dEle. Ele virá te buscar. Não viva como se o fim fosse nesse lugar. Se você olhar somente para a perspectiva que está ao seu redor, você vai ser uma pessoa amarga, uma pessoa amargurada, uma pessoa apática, uma pessoa triste. Preste atenção, talvez você não entenda o que está acontecendo neste momento, mas o seu Senhor tem o controle da história nas mãos. E Ele está conduzindo tudo de maneira em que Ele será glorificado. E você foi comprado pelo sangue do Filho dele. Você tem o Espírito dele com você. Você tem um lugar garantido na glória. Você vai estar no dia da vitória do Rei Jesus. No dia que nós fizemos a gravação aqui, foi nos perguntado: que esperança o Natal traz para o nosso coração? E cada um deu uma resposta. A resposta que me veio à mente na hora foi a seguinte, irmãos: que saber que, porque o Natal aconteceu, grandes bênçãos vêm depois dele. E a minha maior expectativa e a minha esperança é que um dia o Senhor vai tirar a natureza pecaminosa da minha vida. Ela já não tem domínio. Quem domina é a liderança do Espírito, mas ela tenta se insurgir. Ela é conspiradora por natureza. Ela tenta se levantar, ainda que esteja derrotada, amarrada, mas ela tenta conspirar, porque a natureza do Espírito é superior a ela. E essa natureza é maldita. Ela atrapalha a nossa comunhão com Deus. Ela nos faz às vezes machucar pessoas que amamos. Ela atrapalha o nosso relacionamento no nosso trabalho. Às vezes ela atrapalha o relacionamento no corpo de Cristo. E quando me perguntaram qual é a sua maior esperança,
A certeza de que Cristo veio no Natal, morreu e ressuscitou, significa que o Senhor vai tirar essa natureza maldita da minha vida. E eu vou ver o meu Rei, face a face. Eu estarei com Ele na glória. Para mim, que não sou nada, Ele vai dizer: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. Nós vamos ver a Jesus face a face. Nós passaremos toda a eternidade em sua presença. Se Ele cumpriu as promessas do passado, Ele cumprirá as do presente e vai cumprir as do futuro. Então, ainda que você enfrente grande luta, não se desespere. O Senhor está no barco. A tempestade está grande. Você olha para as ondas, elas são a sua realidade. Elas estão caindo no meio do barco. Pá! Parece que o barquinho da sua vida vai ser estraçalhado. Você está sendo jogado de um lado para o outro. Preste atenção. O seu Senhor foi quem criou a tempestade. Foi Ele quem te levou para a tempestade. E Ele não te abandona na tempestade. Há esperança para depois do Natal. Você vai enfrentar aflições. O Senhor vai te dar o livramento. E Ele vai cumprir a palavra dEle. Portanto, depois de ouvir essa mensagem, se arrependa da incredulidade no seu coração. Se arrependa dessa ansiedade desesperadora e dessa falta de fé. Se arrependa dessa falta de dependência do Senhor. E diga a Ele o seguinte: Senhor, então me deixa contemplar Tua glória no meio da tempestade. É como os discípulos, depois que Jesus acalma a tempestade, eles dizem: quem é esse homem que até o vento e o mar o obedecem? Então diga assim: Senhor, mostra a Tua glória e me surpreende no meio dessa tempestade. A tempestade vem para que você veja o brilho da glória de Deus na face de Cristo. Deus te coloca em situações que só dependem da ação dEle. A transformação só vem por meio dEle. O livramento só vem por meio dEle. E você não vai crescer espiritualmente se não for desse jeito. Então a esperança para depois do Natal: você vai enfrentar tribulações, mas Deus vai dar o livramento. Ele vai cumprir a sua palavra e você vai glorificá-lo sobre todas as coisas. Portanto, querido, confie no Senhor. Entregue os seus problemas na mão dEle. Ele é especialista em problemas. Ele já morreu na cruz por você. Ele te carrega no colo. Ele está te levando para a glória. Ele nunca vai te abandonar. Que o Senhor fortaleça a sua fé e que Ele te encha de esperança neste tempo em que estamos, depois do Natal. Que nesse fim de ano o Senhor faça o seu coração transbordar de esperança. Que haja uma conspiração da esperança na sua alma. E que você entre em 2022 esperançoso, esperando o grande agir e a grande intervenção de Deus na sua vida. Que você traga à memória aquilo que te pode dar esperança. Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Que o Senhor renove a tua esperança em Cristo Jesus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.